Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e o tema do vídeo de hoje é o que estudar há um mês pro Enem. A gente sabe que quando a data da prova finalmente vai chegando, vai se aproximando, a gente fica um pouco mais ansioso e quer tentar estudar o máximo que der para conseguir ir bem na prova. E hoje nós vamos dar algumas dicas para otimizar esse estudo de vocês, porque não dá para estudar tudo de tudo. Então o melhor é que você estude tópicos bem selecionados. A gente espera ajudar vocês com isso. Mas aí é legal que vocês se organizem nesse tempo que falta para a prova do Enem, para irem estudando isso que a gente for falar para vocês, ou outras coisas que vocês julgarem necessárias. E a gente vai fazer um post complementar no meu blog, o ABC da Medicina, dando mais dicas, explicando mais a fundo os exercícios que caem. Para vocês, quem tiver interesse, vamos colocar o link aqui na descrição. Então eu vou começar falando de matemática, que é uma matéria que todo mundo tem muito medo, tanto de estudar, acha que nunca vai aprender. A gente sabe que o Enem tem alguns temas clássicos que todo ano caem. Se você quiser garantir alguns pontos nessa matéria, é só você estudar isso que a gente vai falar para vocês. Todo ano cai áreas, perímetros e volumes de figuras geométricas. Então vale a pena vocês estudarem quais são as fórmulas de cálculo de área, de volume, e fazerem alguns exercícios que usem isso. Por exemplo, um tipo de exercício clássico que cai no Enem é para você contextualizar essas coisas, as fórmulas de volume, de área em problemas. Então, numa festa, eles vão usar vários tipos de taça, cada taça tem um formato, uma é cone, outra é cilindro, e daí fala para você fazer a comparativa de quantas taças vai precisar, qual vai ser a altura, enfim. Então vale a pena realmente estudar isso. Outro tópico muito importante para questões do Enem são os senos e cossenos. E costuma cair isso vinculado com os triângulos, então para vocês resolverem alguns probleminhas de altura, aí coloca uma escada na parede, coloca alguma coisa parecida, e você tem que calcular distâncias. Então vale a pena vocês revisarem os conceitos, fazer questões nesse sentido também. Outro tópico também que vale a pena revisar, que não é tão intuitivo, é probabilidade e análise combinatória. Sempre cai algumas questões e vocês não é tão aprofundado, tão difícil, mas é legal que vocês saibam diferenciar as formas de resolver questões. Se é simplesmente uma permutação, se é uma análise combinatória, então dê uma revisadinha nessas fórmulas e casos em que se aplique esses raciocínios. E outro tema muito importante de estudar também em matemática é regra de 3. Tem muitas questões que envolvem um raciocínio que usa a regra de 3 e proporção, então é importante vocês terem feito algumas questões, pelo menos para revisar e chegar no Enem bem craque. E também, para finalizar essa parte da matemática, a gente recomenda que vocês estudem função. Função de primeiro grau, segundo grau. Geralmente essa matéria vai cair em probleminhas que você vai ter que montar a função. Por exemplo, empréstimo, juros, então é legal vocês revisarem também. Então vamos falar agora da biologia. Eu acho que essa matéria não é tão temida pelos estudantes, geralmente são mais a matemática, a física, e biologia fica mais no nível tranquilo. Mas tem algumas dicas que a gente pode dar de matérias que sempre caem, que vale a pena revisar quando estiver chegando na prova, porque é bem provável que caia alguma coisa também esse ano. Um tema muito recorrente na prova do Enem é o tema de ecologia. E a ecologia é uma área muito ampla, então tem muitos tipos de problemas, de exercícios que podem cair. Um exemplo bem clássico do Enem é relações ecológicas entre diferentes espécies. Então eles podem contar um probleminha, que apareceu uma espécie nova em um ambiente que tinha um predador, pode até dar um gráfico de o que aconteceu com uma espécie, o que aconteceu com a outra, daí pergunta que tipo de interação foi, ou o que é mais provável que tenha acontecido. Também eles gostam bastante daquela coisa de colonização e sucessão ecológica, potencial biótico, quanto que um meio consegue comportar determinada espécie. Então a ecologia como um todo é muito importante ser revisado por Enem. Outro tema bem batido de aparecer em provas como o Enem, que exigem bastante raciocínio e interpretação do aluno, é a evolução. Por que isso? Eles podem colocar algum textinho explicando sobre evolução, adaptação de alguma espécie em algum meio, e podem perguntar se esse conceito foi lamarquista ou darwinista. Podem dar uma figura que exemplifica, sei lá, as girafas lá de tamanho de pescoço diferente, pergunta o que é aquilo. Então essas questões são bem clássicas, bem típicas de Enem. Outro assunto que eu recomendo bastante que vocês revisem é de biotecnologia e genética em geral. Tá cada vez mais comum que os vestibulares, não só o Enem, mas os vestibulares como um todo, peçam conceitos dessa área. Então eles podem falar sobre conceitos de transgênicos, de genética, DNA, RNA. Às vezes eles podem falar de um experimento até que a gente não conhece, mas eles vão explicar o conceito
para poder resolver na prova e pedir a interpretação daquilo, então vale a pena vocês darem uma olhada nesse tipo de questão. E por último, eu recomendo que vocês revisem um conceito que nem é tão clássico assim do Enem, mas que sempre é importante saber para qualquer prova que você for, que é fisiologia. Eles podem muito facilmente pegar a fisiologia humana ou até mesmo animal para perguntar alguns conceitos, por exemplo, pode falar do sistema digestório, os diferentes pHs ao longo do trato gastrointestinal, os conceitos da fisiologia da respiração, cardiovascular, tudo isso pode ser que caia. E agora eu vou falar um pouquinho de química para vocês. O Enem sempre tem várias questões que envolvem cálculo estequiométrico. Vocês já devem ter alguma familiaridade, mas quem não está muito confiante com isso, a gente recomenda muito que vocês estudem, façam algumas questões disso. Pode ser questão simples de cálculo estequiométrico, massa, número molar, coisas assim. Ou pode ser também que envolvam rendimento, por exemplo, eu coloco uma amostra de ferro que não é 100% pura, ela tem 80% de pureza. Qual vai ser o rendimento da reação? Quanto que eu vou formar de alguma outra coisa no final? Então isso vale muito a pena porque vai ter algumas questões que vão cobrar isso de vocês. Ou que vai precisar disso para que chegue no final e vocês consigam usar outros conceitos também. Um exemplo disso que eu falei é quando eles fazem questões de termoquímica, que envolve o cálculo estequiométrico, mas também a parte da termologia, que vai ver, por exemplo, combustão de combustíveis. Ele vai comparar o etanol, a gasolina, e você vai ter que fazer o cálculo estequiométrico, mas também vai ter que analisar a entalpia da reação, qual vai ser a quantidade de energia que ele produziu. Então isso cai muito no Enem, todo ano tem. E outro tema muito importante é o pH. Sempre cai alguma questão, não tanto de calcular, sim, mas às vezes de você interpretar o que acontece com um determinado pH, com determinados sais, misturas. Mas também vale a pena vocês revisarem como que faz umas continhas básicas de pH. E além disso também equilíbrio químico. Por exemplo, o que desloca um equilíbrio para a produção de uma coisa, o que desloca o equilíbrio para a produção de outra. O próprio cálculo de constante de equilíbrio tem tido cada vez mais questões. Antes não tinha isso, era mais interpretação, mas agora esse conteúdo já está caindo mais, já está sendo mais cobrado dos alunos. E outro tema que tem caído bastante também é orgânica, principalmente funções orgânicas. Então caem lá vários compostos, então eles pedem para vocês identificarem quantas funções tem, qual função tem e o que isso implica também, por exemplo, se isso vai fazer ser mais solúvel em água ou menos solúvel em água. É bem legal vocês estudarem isso, então as funções e como isso repercute na polaridade das moléculas. Então agora vamos para a temida física. Um assunto primordial para vocês estudarem é a física mecânica e eu diria que principalmente a cinemática. Esse é praticamente o primeiro assunto que nós aprendemos da física mecânica e é por isso que é muito cobrado. São muito clássicas aquelas questões de calcular a velocidade média, também aquela parte de lançamento oblíquo, lançamento vertical, é muito importante vocês revisarem, porque dá para eles cobrarem de muitas formas, dá para contarem várias histórias. Outro assunto que é muito, mas muito clássico do Enem mesmo, é potência e eletricidade. Eles adoram colocar aquelas questões de um chuveiro consome sei lá quanto de energia a cada minuto, numa casa tem sei lá quantos chuveiros, em um mês quanto de energia isso vai gastar, quanto isso vai custar para a família. Dá para eles fazerem uma interface com química também, nessa coisa de potência, de energia, falar de uma reação e falar que isso vai render sei lá quanto e perguntar alguma coisa mais de física. Outro exemplo de questão são aquelas que pedem transformação de energia, então transformação de energia cinética para energia potencial, cálculo de energia mecânica, tudo isso cai bastante no Enem também. Por último, uma dica especial nossa, a gente acha que é bem importante vocês revisarem para o Enem aquelas grandes leis da física, então as leis de Newton, as leis de Kepler, as leis da ótica, tudo isso pode ser cobrado de uma forma mais teórica, às vezes eles podem contextualizar usando uma tirinha, usando um enunciado de alguma notícia e daí pedir o conceito físico daquilo. Então a gente recomenda que vocês estudem e revisem essas grandes leis. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como dar uma revisada para português. Como vocês sabem, o Enem sempre teve essa fama de ser uma prova de questões interpretativas, que mudou um pouquinho, mas em português continua muito isso. Tem muitos textos para vocês analisarem, fazerem a interpretação mesmo do sentido, o que o autor quis dizer. Às vezes tem dois textos que você tem que comparar a ideia de um com o outro. Então o melhor jeito de se preparar para isso é ir fazendo algumas questões de interpretação, sempre que possível. Não tem uma forma para você aprender interpretação rapidamente, mas é uma coisa de treino mesmo. E vão lendo jornal, vão lendo revista, que tudo isso vai ajudando a melhorar a leitura de vocês. Mas em termos de conteúdos, o que é legal de vocês darem uma revisada para a prova em específico são gêneros textuais. Eles vão colocar um texto para vocês e vão perguntar que tipo de texto é esse. É um jornal?
é um conto, é uma crônica, então são esses gêneros que vocês têm que dar uma revisada, é bem fácil de dar uma estudada sobre isso e sempre vai cair. E outra coisa que vocês podem estudar, que com certeza vai cair, é figuras de linguagem. Então vai cair lá onomatopeia, metonímia, isso eles vão colocar contextualizado também, por exemplo, num texto ou numa tirinha, e pedir para vocês explicarem. Então vale a pena dar uma revisada porque tem bastante e às vezes a gente acaba esquecendo detalhes de uma ou outra. Outra coisa que sempre cai também são as funções da linguagem, como que se estabelece esse canal da comunicação. Então tem alguém que fala, alguém que escuta, tem o meio, tem a mensagem. E é legal, é rapidinho vocês darem uma revisada também. Então dê uma olhadinha nisso. E outra coisa para finalizar que vocês podem estudar, que também vai aparecer na prova de vocês, são as variantes linguísticas. Então a norma culta, também a fala popular, e sempre tem uma questão perguntando se isso é errado, se isso é certo, ou se não existe o certo e o errado, mas existe o contexto. Então vale a pena vocês estudarem isso. E o Enem agora também tem uma língua estrangeira, você pode escolher se é espanhol ou inglês. E nessas línguas eles costumam não ser tão aprofundados, porque são poucas questões, e não vai ficar mais na parte da interpretação mesmo. Eles podem colocar uma música, um poema, para vocês identificarem qual foi o sentido, qual foi a ideia que passou aquele texto. Vamos para as dicas de geografia. De uma maneira geral, o Enem procura priorizar a geografia política em vez da física. Então eles podem perguntar bastante sobre processos de globalização, o impacto da tecnologia na vida moderna. Tem muito texto e questão sobre isso, então vale a pena dar uma olhada. Outro tipo de questão que cai bastante são os problemas urbanos. Então eles podem perguntar sobre poluição, podem perguntar sobre trânsito e tudo mais que vocês conhecem quem vive na cidade. Além disso, eles perguntam bastante sobre questões mais sociais, então desmatamento, a pobreza, desigualdade social no Brasil e no mundo, tudo isso eles podem falar. Como esses são temas que de certa forma não são tão estranhos para nós temos uma noção, até porque a gente vive muito isso, a gente estuda bastante isso na escola também, eu não acho que vale a pena perder tanto tempo na teoria, lendo capítulo por capítulo de todos esses assuntos. Às vezes é bom dar uma olhada em algum documentário, ficar por dentro das notícias de jornais, porque daí você se lembra e se contextualiza dos assuntos. Mas acho que não vale a pena você perder tempo lendo cada capítulo. Então essas são as questões majoritárias do Enem. Mas claro que eles sempre podem cobrar também questões de geografia física. Quando isso acontece, geralmente eles vão mais pro lado da vegetação, biomas. Eles podem dar um mapa delimitando uma região e perguntar qual que é o clima dali, qual é o principal mineral que você encontra ali. Então esse tipo de questão costuma cair também no Enem. E agora eu vou falar um pouquinho sobre história. Costuma cair um pouco de tudo, tanto história do Brasil como história geral. Então fica difícil de falar para vocês lerem uma coisa ou outra, que com certeza vai cair. Pode cair um pouquinho de tudo. Então nisso a nossa dica vai ser assim, pega aquela linha do tempo, pega alguma coisa nesse sentido, se você pegar na internet uma linha do tempo, para você ver quais foram os principais movimentos sociais, as principais mudanças ao longo da história, quais foram os seus marcos. Porque eu acho que eles não vão cobrar assim detalhes de data, nome de pessoa, eles vão cobrar meio que o contexto. A Revolução Industrial aconteceu no contexto X, Y, Z, a ascensão da burguesia. Ou vai ter outras questões que falam, por exemplo, as grandes navegações, o colonialismo. Então é uma coisa mais geral de conceitos que foram marcos em cada grande época da história. Então a nossa dica é essa, pega lá a linha do tempo, vai dando uma olhada. Se você tiver muita dúvida em um tema, aí você pega o livro, a apostila e dá uma revisadinha, que vai ajudar bastante vocês. Então só para fazer um adendo nessa parte de humanidades, sobre a qual nós estamos falando agora, pode ser que caia algumas questões mais específicas sobre filosofia, sociologia e artes. Quando isso acontece no Enem, eles não costumam fugir tanto dos grandes filósofos, pensadores e artistas que nós estudamos durante o ensino médio, quando está se preparando para o vestibular. Então, por exemplo, em filosofia geralmente caem aqueles filósofos que foram importantes para o pensamento moderno. Então, os iluministas, Maquiavel, Montesquieu, Rousseau, John Locke, todos esses nomes que vocês já conhecem. Em sociologia, pode ser que eles falem alguma coisa de Max Weber e Durkheim, que são os principais sociólogos que a gente tem. E artes, geralmente, um pouquinho mais aleatório. Eles pedem várias escolas artísticas, mas geralmente é uma coisa mais interpretativa e não tanto específica, que você tem que ter um conhecimento prévio. E esses foram os tópicos que a gente recomenda que vocês estudem para se preparar para o Enem, dar aquela revisada final bem perto da prova. E é lógico que vocês sabem, o Enem também tem a redação. Como falta pouco tempo, não adianta vocês ficarem muito desesperados e querer fazer o máximo de números de redação possível, ficar assim muito paranoico com isso. É legal que vocês vão lendo as redações que tiraram notas boas nos anos anteriores, então
Alguns sites divulgam, né, redações nota 1000, para vocês terem uma base de qual é o modelo da redação que eles pedem, para vocês sistematizarem a introdução, os seus argumentos e aquela parte final que cobra uma intervenção social. Então é legal vocês verem esses exemplos de tipos de intervenção para vocês na hora da prova não escreverem uma coisa ou utópico demais ou muito genérico. Então leiam esses textos que podem ajudar. E outra coisa que vocês podem fazer também é ficar por dentro das atualidades, por exemplo, leis que estão saindo aí no Brasil ou alguma coisa que está acontecendo no mundo, por exemplo, a guerra na Síria, problemas sociais que podem estar dentro do tema de redação ou que você pode citar na sua argumentação também para fazer um contraponto com o que for dito. Nós temos um vídeo especial sobre redação que acho que vai ajudar vocês. E quem não souber, não tiver assistido ainda, a gente recomenda, vai colocar o link aqui na descrição. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo específico sobre temas que nós recomendamos que vocês revisem para o Enem. Nós vamos gravar outro vídeo em que a gente vai falar especificamente sobre motivação e preparo psicológico para a hora da prova, então não percam. Então nós esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem escrever pra gente, nós vamos adorar te responder. Inscreva-se aqui no canal para você ficar por dentro dos novos vídeos que nós postamos. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, mandar cartas pra gente na nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.